Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês já sabem como é, né? Vamos direto ao ponto. Neste tutorial eu vou dar umas dicas aí, né, sobre animar usando armas brancas, que são espadas, lanças, facas, machados, etc. Primeiramente eu quero falar que, se você não assistiu aos tutoriais anteriores, como que eu falo sobre fluidez e principalmente sobre combos, né, eu recomendo que você assista. Por quê? Bom, eu imagino que a dificuldade de muita gente, principalmente dos iniciantes, é como pensar em diferentes ataques utilizando essas armas. E é como eu falei no outro tutorial, você sempre pode dar uma pesquisada em referências de outras mídias visuais para ajudar a bolar essas ideias. E a partir disso, você vai construindo um repertório próprio, onde você vai conseguir pensar e executar esses movimentos para incorporar na sua animação. Mas vamos aqui para uma abordagem prática da coisa. É comum para você que está tentando fazer esses movimentos, por exemplo, como a espada, só fazer o stick atacando para cima, para baixo e dando estocadas, correto? E apesar desse tipo de movimentação poder sim ficar interessante e fluido, você pode ir além disso e pensar nesse ataque vindo de outras direções. Aqui, por exemplo, é uma representação da direção de onde aqueles ataques vieram, certo? Cima, baixo e o reto, que seria a estocada. Agora vamos tentar enxergar outras possibilidades em outra dimensão, numa dimensão mais tridimensional, esférica, vamos dizer assim. Então o pensamento é o seguinte: apesar do palco da animação ser um plano 2D, ele pode dar uma ilusão de profundidade. Além desses movimentos para cima, para baixo e estocada, os ataques também podem ser na diagonal de cima para baixo, diagonal de baixo para cima, girando por trás, ou seja, movimentos que explorem a perspectiva da arma e do stick, porque isso vai ajudar a tornar os movimentos mais dinâmicos. Agora vamos falar aqui sobre essa questão da perspectiva das armas. Felizmente, o site do Stick Nodes disponibiliza uma variada seleção de armas para download, e tem muita coisa bem feita por lá. Por exemplo, essas armas aqui que eu baixei são muito bonitas e bem feitas, mas elas não permitem essa perspectiva que eu estou falando. Elas não podem ser editadas facilmente e você só consegue alterar o tamanho geral. Então, se você usar alguma dessas para sua animação, você vai acabar com esses movimentos mais de cima para baixo e estocadas, como eu falei. E de novo, isso não é necessariamente ruim, eu só estou falando aqui em como você pode pensar para variar mais os movimentos e deixá-los mais dinâmicos. Por outro lado, também encontrei algumas armas onde quem fez pensou exatamente nisso, pois você pode usar a opção de Stretch, alongar, para ajudar nessa ilusão da perspectiva. Você pode habilitar essa função apertando nesse botão aqui, ou você segura e arrasta para alterar a angulação. Inclusive, algumas pessoas já me perguntaram, mas se você clicar nos nodes aqui e não aparecer essas opções, você pode vir aqui em View Options e habilitar essa opção, Show Quick Resize Tools. E aí agora, quando você apertar nos nodes aqui, vão aparecer essas ferramentas. Agora voltando aqui, no site, se você pesquisar por Smart Stretch, você encontra essas armas com essa funcionalidade para você baixar. Inclusive, isso aqui ajuda demais. Parabéns para quem tira tempo para fazer isso. Então vamos focar mais nisso, nesses tipos de armas, já que elas vão permitir explorar essa ideia com maior tranquilidade e fluidez. Então aqui, para exemplificar, alguns movimentos de ataque, mantendo em mente essa ideia da tridimensionalidade para dar essa ilusão de perspectiva, fazendo com que a gente possa variar bastante os ataques e movimentos só com uma inclinação diferente que você usar. Aqui eu fiz uma sequência simples com a espada e no fim ficou assim. Eu vou destacar esses frames com um grid esférico aplicado só para ter uma ideia de onde eu queria que viesse esse ataque. E é isso que você vai manter em mente na hora de animar. Uma dica que eu posso dar sobre armas longas como lanças e bastões é que é interessante, pelo menos pra mim, trabalhar bastante o giro. Só de você colocar um giro antes de um ataque assim já vai parecer que seu personagem é um mestre em artes marciais. Da mesma forma, aqui eu coloquei os grids esféricos em cima desses frames para poder visualizar o caminho que a arma percorre e a direção de onde eu queria que esses ataques partissem. É claro que eu não estou falando para você excluir os ataques de cima para baixo, de baixo para cima e a estocada das suas animações. Você pode e deve usá-los para acrescentar ainda mais variação na movimentação. Aqui tem mais esse exemplo então com o machado. Novamente os grids esféricos aplicados. Aqui os exemplos estão bem simples, mas com o tempo você pode explorar bastante a movimentação e fazer sequências bem legais. Você pode acrescentar outros elementos como rastros nos ataques para dar um visual a mais na dinâmica da sequência.
E então é só isso tudo, pessoal. E por fim eu reforço, o objetivo é pensar e usar da perspectiva tanto da arma quanto do personagem para tornar a sequência menos rígida e mais dinâmica. Eu também vou disponibilizar os arquivos desses movimentos para quem quiser baixar e dar uma olhada. Eu espero que esse tutorial tenha ajudado. Comentem aí o que vocês acharam e o que mais vocês gostariam de ver. Ah, e claro, deixem também aquele like para fortalecer, beleza? E é isso, tamo junto, galera. Até a próxima. Muito obrigado e fui!